Então vamos lá, pessoal. Eu já iniciei aqui as minhas máquinas, Control Node e Compute Node. Já acessei aqui as duas já também. A nossa primeira opção aqui, o nosso primeiro passo vai ser criar o banco de dados. Então a gente vai ter passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. O passo 4 ele vai fazer no Compute Node, tá? Então fico muito esperto nisso. Aqui no primeiro vai criar o banco de dados, depois vai criar a identidade do Compute e depois a gente vai configurar o Control Node para poder executar o back-end do Compute Node, né? A parte do back-end ele vai ficar no Control Node. A parte de execução das instâncias ele vai ficar no Compute Node. Tudo bem? Então eu vou vir aqui dar uma olhada no 01. Então aqui no 01 ele vai fazer o mesmo processo, criar o banco de dados e vai importar o arquivo do banco de dados lá para o banco. Então aqui eu vou sair aqui, ponto barra 01. Ok, ele criou o banco de dados. Se a gente for lá, MySQL menos o root menos p sem arroba 1, 2, 3, 4 show databases, a gente vai ver aqui que ele criou o banco de dados nova. Não tem nada ainda, da mesma forma, tá? Agora a gente vai aqui no 01, vamos dar uma olhada no 02, desculpa, vamos no 02. Agora aqui ele vai criar aquelas mesmas opções, ele vai criar a identidade, então aqui nos sources aqui, ó, ele vai estar pegando aquele arquivo que a gente criou na aula anterior do Glance, para a gente poder autenticar e criar essas identidades, tá? Então aqui ele vai estar criando as identidades da mesma forma, só que aqui, como vocês podem ver, tem uma variável aqui que é onde ele vai pegar o tenant que tem execução, o ID do tenant e criar aqui no público interno e admin, e depois ele vai instalar aqui embaixo o nova API, o nova cert, que é de certificado, o novo conductor, né, que é algumas opções que tem no OpenStack, o console edge de autenticação, nova proxy, que é aquelas opções que a gente configurou no Nova, e o Nova Client, que é aquela. Então eu vou fechar aqui, eu vou salvar e vou executar também. 02. Vamos colocar uma senha. E agora ele está instalando os pacotes, ele criou lá as opções que a gente falou. Então aqui eu vou ter que rodar aquela variável para fazer as variáveis para a gente fazer algumas verificações. Então eu vou dar um source -- barra, eu vou dar um caminho relativo aqui 03 keystone admin, tá? Para a gente poder estar acessando lá as opções do OpenStack. Então vou colocar aqui o OpenStack Service List. Vamos ver se o novo ele já foi. Olha só, o novo é que ele já foi implementado. Outra coisa, vamos ver os endpoints se ele criou. Então OpenStack endpoints list. Beleza, ele criou, mas eu quero ver somente o do novo. Vamos ver se ele vai aparecer para mim. Beleza, ele apareceu para mim aqui, ó, tá vendo? Somente o do Nova, tá? Deixa eu ver aqui agora o que a gente precisa fazer. Agora, depois que a gente fez esse espaço, outra coisa também importante é ver se ele criou a porta. Menos, né? 8773, 8774, é isso mesmo. Ele criou as portas certinho. Então, outra coisa que a gente vai executar agora, o 03, que esse passo aqui é onde ele vai fazer todas as configurações. Eu até deixei aqui, ó, comentado aqui, para vocês visualizarem que essa opção aqui é para executar no Control Node, tá? E vendo aqui as tags, pessoal, aqui, ó, prestem muita atenção, aqui no MyIP, isso aqui, na verdade, está lá no próprio site do OpenStack, eu só modifiquei para a minha estrutura aqui, tá? Então aqui, ó, no MyIP, ele vai criar uma variável com o meu IP do meu Control Node, tá? Depois, quando a gente partir para o Compute Node, ele vai criar essa mesma variável com o Compute Node, tá bom? Então vamos conhecer aqui todas as opções.
Ele vai criar os logs aqui do Nova, né? Ele vai colocar o verbose aqui para a gente poder verificar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seja importante. Aqui ele vai fazer a conexão com o banco de dados e vai popular, né? Ele vai fazer a conexão com o banco. Na verdade, esse arquivo aqui do Nova, ele vai conectar no banco de dados para criar todos os registros. Então, tem que estar conforme está aqui, né? Se você tiver com o nome controller node, observe muito nisso, que às vezes acontece. Deu muito erro comigo, na verdade. Eu tenho sofrido bastante aí para encontrar essas tags que estão com problema. Então, verifique bastante. Aqui no Orbit Server, tá vendo? Ó, o Orbit Server ele vai estar no controller node. Então, se você não tiver definido aquele hosts lá como controller node, ele pode acontecer algum tipo de problema. Lembra que a gente criou um usuário OpenStack com a senha 1234? Então ele está aqui também, que ele vai se comunicar lá com o nosso Orbit Server, que é o nosso middleware, né? E aqui ele vai fazer autenticação no controller node, então observe aqui também que ele está com esse nome aqui, né? Do controller node, então é por isso que tem que definir. Essas mesmas configurações, elas vão estar lá no Compute Node, por isso que tem que estar nos conformes aí. Aqui no password tem que ter a senha @1234. Lembra da senha que eu falei para vocês? Lembra aquela opção lá que a gente configurou quando a gente lançou a instância, quando deu problema? Então, aqui ó, no VNC Server List, olha só, ele vai pegar aquele IP do que está aqui em cima, que está definido na variável. Tá vendo? Ele vai definir para mim aqui, ó. E também ele vai acessar o Glance. Tá vendo aqui, ó, o controller. E ele vai informar para o Glance que o nosso servidor de Glance está instalado no controller node, tá? E aqui embaixo, ele vai sincronizar com o banco de dados, vai popular o banco de dados. E logo mais abaixo, ele vai reiniciar aqui ó, os serviços da API, Nova Cert, Consolet, Schedule, Conductor e o Nova Proxy aqui, tá bom? E vai deletar o Nova Lite lá, que a gente tem deletado aí nas salas anteriores. Então vamos executar. Como eu não alterei nada, eu só saí, só mesmo. Então 03, observe muito nisso, pessoal, não rodem esse 04 que roda o 03. Verifique se, igual a gente viu que agora está desconforme, os IPs e tudo. Vamos executar aqui ele agora. Beleza, ele já fez aqui a instalação do Compute, já fez as configurações. Agora a gente vai partir para trabalhar no Compute Node, tá? Mas eu vou parar por aqui porque essa loja está ficando muito grande. Tchau, tchau.